graças a Deus, estamos unidos em oração, começando mais uma noite do nosso cenáculo. E dessa feita hoje muito importante para nós, como eu já falei, para nós podermos nos investigar, né? Nos policiarmos para vermos se estamos fazendo uso direito da nossa língua ou se estamos falhando e onde estamos falhando. Hoje nós temos conosco o Frei Marcos, que vai apresentar para nós essa informação de hoje, a Socorro, que está aqui conosco. Frei Marcos, eu não estou conseguindo usar o computador. Então, aqui eu estou tentando falar pelo celular mesmo. Mas eu agradeço muito, eu sei que o senhor está aí conosco, Socorro. Eu pediria então a todos que rezassem uma Ave Maria pelos nossos apresentadores, pelos nossos participantes, por todos que estão se doando essa noite para nosso cenáculo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, Frei Marcos. Boa noite, paz e bem. Ah, que belezinha. O senhor está bom? Eu estou bem, graças a Deus. E você, como é que está? Muito bom te ver, Padre. Nós estamos todos bem, tocando a nossa vida aqui na correria e, graças a Deus, com vida e saúde. E muito feliz de ter o senhor aqui. O importante é ter vida e ter saúde. É, principal. É muita alegria tê-lo aqui. Hoje, nossa apresentação, Padre, o Frei, é a nossa língua, né? Então, nós fizemos para a sua cura e para o seu bom uso. Hoje, a Socorro vai ler para nós. Oi, Socorro. Boa noite. Tudo na paz de Deus e Jesus misericordioso. Boa noite. Está ouvindo bem, Afife? Estou ouvindo bem, sim, Socorro. Pode continuar. Se houver alguma falha, eu assumo aqui, tá? Certo. Mas fica sossegada. Tá certo. Tá bom. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Sagrada Escritura. Lucas 1, 11 e 22. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado e o temor assaltou. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-lo-á João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem cerveja. E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito, converterá muitos filhos de Israel ao Senhor. Está adiante de Deus com o espírito e poder de Elias para conduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: De onde terei certeza? Vocês estão ouvindo disto? ela? Foi. E minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que hão de se cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias,
e admirava-se dele se demorar tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar e compreender que tivera no santuário visão. Ele lhes explicava isto por acenos e tudo. Iniciando, então, esta nossa formação de hoje, nós vamos falar deste pequeno órgão que nós trazemos conosco, dado por Deus, que é o nosso canal de comunicação, que é a nossa própria língua. E nós já iniciamos a nossa formação de hoje olhando para a Sagrada Escritura, trazendo para nós esta narrativa de Zacarias e a sua visão no templo. Zacarias, por ser um homem de Deus, por ser um homem que viveu a experiência do amor de Deus, quando fica sabendo da gravidez de sua esposa, que era de idade avançada, fica então inquieto. O evangelista usa a palavra perturbado. Zacarias fica inquieto e gostaria de ter uma resposta, e essa resposta vindo da parte de Deus, para poder então tirar da sua cabeça, tirar do seu coração, talvez um julgamento que trazia consigo. Olha, se já somos de idade avançada, como de repente minha esposa aparece grávida, e agora? O que o povo vai pensar? Então, Zacarias utiliza-se da sua língua para murmurar contra Deus. Olha, Senhor, mas como é que isso pode acontecer? E, de repente, Zacarias se encontra no templo, do lado do altar do perfume. E eis que, então, começa um diálogo entre Zacarias e o anjo Gabriel. E o anjo, então, narra para Zacarias a semelhança da narrativa a Maria e a semelhança de quando o anjo aparece para José. Só que Zacarias, então, continua a imaginar coisas fora do âmbito de Deus, digamos, fora do pensamento de uma pessoa que buscou a Deus, uma pessoa que viveu a sua vida para Deus. Então, Zacarias pergunta, mas que é isto que me diz tudo isso neste momento? Então, o anjo responde, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz e nova notícia. E aí, o anjo, então, comunica a Zacarias, olha, por não ter me dado crédito em tudo aquilo que eu falei, tu ficarás mudo até que tudo isso se cumpra. Ou seja, Deus quer nos dizer que, diante das nossas dúvidas, o nosso melhor caminho é a oração. E muitas das vezes nós utilizamos a nossa língua para murmurar contra Deus, através dos nossos pensamentos, em especial nas nossas lamentações. Porque às vezes nós queremos um Deus muito rápido, nós queremos um Deus mágico, um Deus que nós fazemos assim e ele aparece. E os planos de Deus nas nossas vidas, muitas das vezes, são esse plano surpreendente. Zacarias viu-se surpreendido por Deus
não conseguiu digerir a surpresa de Deus na sua vida e começa então a murmurar. E o evangelista São Lucas vem nos dizer que é necessário, muitas das vezes, estar no santuário, que é a nossa própria casa, que é o nosso próprio corpo, para termos a visão do que Deus quer de nós. E muitas das vezes nós nos jogamos para escanteio. Às vezes Deus quer falar comigo por meio da palavra, por meio dos irmãos, e às vezes eu me acho indigno de estar ali para ouvir e para viver esta palavra. E Zacarias também, podemos ver por esse lado, que Zacarias talvez se sentiu indigno por ser de idade avançada, mas como é que o Senhor vai me dar um filho agora? E Zacarias, então, fica mudo. E Zacarias só volta a falar, então, no dia em que dão o nome a João, quando ele escreve numa tábua, dizendo, seu nome será João. O Evangelho mais para frente vai dizer que naquele momento a língua de Zacarias se desprende e ele começa a louvar a Deus pelas maravilhas recebidas em suas vidas. Peçamos ao Senhor que nos ajude a viver com fidelidade aquilo que Ele nos chama a viver, a Sagrada Escritura, por meio dos acontecimentos de nossas vidas e dos nossos dias. Podemos continuar. Sagrada Escritura, Marcos 7, 31, 37. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que Deus lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Eftá, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram. A prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo, ele fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Continuo? Pode continuar. Continuo. Tiago 3, 5, 8. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aí, quando nós ainda nos deparamos diante da Sagrada Escritura, o evangelista São Marcos vem nos falar de uma passagem onde apresentam a Jesus um homem que era mudo e surdo. E Jesus, então, levantou os olhos para o céu, suspirando, disse,
tocou-lhe na língua e, suspirando, disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se abriram, a pressão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. E aí nós vemos outra realidade. Jesus, então, faz com que Zacarias fica mudo, e já nesta outra realidade do Evangelho, Jesus, então, faz com que alguém fale. E Jesus, então, ao fazer o bem para esta pessoa, ele os proíbe de falar o que havia acontecido. Mas Jesus proibia as pessoas de falar os milagres, não porque ele era severo, era porque Jesus era uma pessoa simples, não gostava de fama, não gostava de poder. Então, Jesus fazia tudo na sua simplicidade, na sua humildade, e queria que ficasse entre ele e aquele que recebeu o milagre. Entretanto, quanto mais Jesus falava para as pessoas não falar, aí que elas anunciavam mais e mais e mais. E este homem não foi diferente. Saiu e publicou por todos os cantos as maravilhas que o Senhor fez e realizou em suas vidas. E aí o povo, causa-se grande espanto no povo, porque eles começam a se perguntar, quem é este? Que fez todas as coisas, fez os surdos ouvirem, fez os mudos falar. Quem é este homem que é capaz de desprender as nossas línguas para que possamos anunciar o seu reino, para que possamos anunciar com fidelidade que ele é o Senhor da nossa vida. Entretanto, nós vamos para a carta de São Tiago, e lá São Tiago já é um pouco diferente do que nos fala o evangelista São Marcos. São Tiago já vai nos dizer que assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. E aí Santiago continua, que podemos considerar que a nossa língua seja como uma pequena chama. E como todos nós sabemos, uma pequena chama é capaz de causar grandes incêndios. E aí Santiago continua falando do incendiar de uma floresta, como também fala que a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Por que Santiago fala isso? Porque a nossa língua, este pequeno pedaço de carne, que muitas das vezes, mas aqui na frente Santiago vai falar que o homem não pode, muitas das vezes, adestrar a sua própria língua. Então, quando Santiago faz uma referência que a língua é essa pequena chama que pode incendiar uma grande floresta, Santiago quer dizer para nós que a nossa língua, com a nossa língua nós podemos edificar as pessoas, mas também com a nossa língua nós podemos destruí-las. Por quê? Porque através da nossa língua nós proferimos palavrões, nós proferimos a fofoca, e muitas das vezes a fofoca, ela é como este pequeno incêndio, capaz de destruir a floresta da vida do outro. E muitas das vezes eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo das pessoas, porque eu posso levar as pessoas à salvação,
mas eu também posso levar as pessoas à perdição. E Santiago nos chama a atenção para isso, que a nossa língua é que contamina todo o nosso corpo. E é por ela que nós proferimos tudo aquilo que está no nosso pensamento, no nosso coração. No nosso coração, principalmente na hora da raiva, que às vezes nem todas as pessoas não nos agradam no seu jeito de ser, no seu jeito de servir. E aí que eu uso a minha língua como veneno para atingir o outro. Assim como também eu uso a minha língua para glorificar o Senhor, para bendizer o Senhor, mas também uso a minha língua para amaldiçoar o outro. Não é verdade? Então, Santiago nos fala que a nossa língua, ou o nosso corpo, irrequieto e cheio de veneno mortífero. Olha só, Santiago nos alerta que muitas das vezes nós estamos com o nosso coração, com a nossa boca cheia de veneno pronto para estilar nas pessoas. Então, Santiago nos convida a olhar para a nossa língua e sempre pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a adestrar a minha língua, a adestrar os meus pensamentos. Então, Santiago deixa para nós esta grande alerta, o cuidado com a língua, porque ao mesmo tempo que nós utilizamos elas para louvar, nós utilizamos para rebaixar os irmãos, até mesmo para tirar os irmãos do nosso seio, do nosso convívio comunitário. Podemos continuar a leitura. Catecismo 2468. A verdade como retidão da ação e da palavra humana. Chama-se veracidade, sinceridade ou fraqueza. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Continuo? Pode continuar. 2477. O respeito pela reputação das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavras susceptíveis de lhes causar um dano injusto. Torna-se culpado de juízo temerário aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral do próximo, de maledicência, aquele que, sem motivo objetivamente válido, revela os defeitos e as faltas de outrem a pessoas que os ignoram, de calúnia, aquele que afirmações contrárias à verdade prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a seu respeito. 2483. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir ou agir contrariamente. Verdade para induzir dinheiro. A mentira ofende a palavra. Você nem está mais as coisas dessa aula. Aí nós já partimos aí para o nossa carta magna, que é o Catecismo da Igreja. E no parágrafo 2468, vem nos falar sobre a verdade.
ser verdadeiro no falar, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Então, quando nós falamos aí na verdade, nós olhamos para a nossa vida e depois, quando fala no 24:7:7, quando fala do respeito, né? O respeito pela reputação das pessoas. Proíbe toda e quaisquer atitude. Então, quando nós falamos aí de respeito, nós vamos ver que nós precisamos ter este paralelo entre eu e o outro. Saber respeitar o espaço do outro. E muitas das vezes, o que acontece é que nós não procuramos saber a raiz da dificuldade do irmão. Começamos tão logo a julgá-lo. Olha, você viu o que aconteceu? Olha, viu? Olha como fulano está mudado. Será que aconteceu? O que está acontecendo? Mas às vezes eu não tenho a capacidade de chegar nesta pessoa e de fato perguntar o que se passa com sua vida, o que se passa com ela. Ou até mesmo eu tenho a capacidade de chegar até esta pessoa, mas com uma certa maledicência. Quero perguntar para poder fofocar para os outros. Olha, você viu, fulano? Olha, que era da igreja, olha, você viu? E agora vive esta vida. Isso torna-se, então, uma calúnia. Eu começo a caluniar a pessoa, mesmo sabendo, às vezes, que ela está com dificuldade, com afirmações contrárias da verdade, para prejudicar a reputação da pessoa ou dar ocasião para falsos juízos. Às vezes, eu sei que a pessoa está passando por dificuldade, mas eu utilizo a minha língua para quê? Para jogar farpas, para que as pessoas começam a julgar aquela outra pessoa sem saber o que de fato está acontecendo. Então, muitas das vezes isso parte de nós. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Então, o autor aqui quer nos dizer que uma relação direta, mentira e verdade. E quantas pessoas, muitas vezes nós, até nós que somos da igreja, nos pegamos em talvez tentar desviar a verdade, encobrindo ela como, é uma pequena mentira só hoje. E aí nós vamos, muitas das vezes, se nós não tomamos cuidado, nós vamos acumulando pequenas mentiras que vão encobrindo a verdade de nossa vida, a verdade do nosso ministério dentro da igreja. E depois o autor vai nos dizer que a mentira ofende a relação fundamental do homem e da sua palavra com o Senhor. Porque do ser humano nós podemos até esconder alguma coisa, eu não quero contar, eu vou ficar só para mim, mas Jesus, nós nunca escondemos nada, porque Ele conhece os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Então, o Senhor nos alerta hoje, por meio do nosso catecismo da igreja, que nunca devemos encobrir as nossas verdades com falsas mentiras. E pedir ao Senhor que adrestre a nossa língua, para que nunca nos deixe utilizar de nossa língua para mentir ou para ofender alguém. Podemos continuar com a leitura. Diante 92. Quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe que se digne curar a minha língua, para que não ofenda com ela a Deus nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes
são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não com a sua língua. 118. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. A religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santa, que não se iluda, a não ser que através dela esteja falando o Espírito de Deus. Neste caso, não é permitido calar-se, mas para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio, não com um silêncio sóbrio, mas com um silêncio na alma, isto é, estar recolhido em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio, e, ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. Que dano irreparável implica a inobservância do silêncio. Faz-se um grande mal ao próximo, porém ainda maior à própria alma. Nós olhamos agora para a vida desta mulher, que tanto nos ensina, que tanto nos faz olhar para dentro de nós e querermos ser uma pessoa melhor. E aí, Santa Faustina já nos inicia hoje falando para nós do momento da Sagrada Comunhão. E como às vezes dói no nosso coração quando nós vamos à missa e no final da Sagrada Comunhão, as pessoas em profundo silêncio, e é telefone que toca, é alguém que arrasta o pé na igreja, é alguém que derruba o passadiço ali do banco da igreja. Pessoas que não conseguem concentrar em Deus. Deste silêncio que Santa Faustina nos fala. E ela traz um exemplo muito bonito sobre a vida religiosa. Ela fala de uma religiosa. Mas esse exemplo pode servir para mim e para você. A religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade. Então, isto serve hoje para cada um de nós. Para atingir a santidade, nós precisamos de um determinado silêncio. E quando nós falamos de silêncio, existe o silêncio que nós nos resguardamos para Deus, e existe o silêncio da indiferença. Quando eu não quero ter contato com a pessoa, quando eu não quero falar com a pessoa, então existe aquele certo silêncio, que nós chamamos do silêncio da indiferença. Então nós precisamos estar atentos ao tipo de silêncio que nós estamos praticando. Porque às vezes nós achamos que estamos praticando o silêncio, mas na verdade nós estamos vivendo a indiferença entre irmãos, em especial irmãos das comunidades. Então, Santa Faustina vem nos dizer que nós precisamos estar neste silêncio de recolhimento, nos recolher para Deus, silenciar. Por isso que depois da comunhão, das missas, nós precisamos ter aí pelo menos 15 minutos de silêncio. Lógico que na correria das paróquias não há como respeitar 15 minutos de um silêncio profundo após a comunhão, porque depois cada um tem os seus afazeres em casa. Mas, ao sair da missa, ao sair daquele momento, eu posso continuar o meu silêncio, porque é Jesus que está ali. A partir do momento que eu recebo a Sagrada Comunhão,
não sou eu, mas quem vivo. É o Cristo que vive em mim. Então, por isso, eu preciso fazer silêncio. Preciso acolher Jesus. Preciso estar com o meu coração, meu espaço interior, silencioso e orante, para acolher Jesus, carregar comigo e saber que Ele vai estar comigo o tempo todo. Então, eu preciso fazer aquele silêncio para Jesus, mas pensando nas ações que eu devo fazer a partir do meu silêncio, a partir da minha história com Jesus. Então, como é que eu busco a minha santidade? Por meio do silêncio, da oração, da vivência comunitária e da Eucaristia. Para viver essa experiência de ouvir Jesus falar no meu coração, na minha vida e na minha história. Assim como ele falou na vida de grandes santos, como também na vida de Santa Faustina. Podemos, então, continuar a nossa leitura. Diário de Santa Faustina, 119. Do meu ponto de vista e experiência, a regra do silêncio deveria estar em primeiro lugar. Deus não se comunica à alma tagarela, que, como zangão na colmeia, zumbi muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não há nela condições para levar uma vida mais profunda, para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Vi muitas almas nos abismos do inferno, por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso, quando lhes perguntei qual tinha sido a causa da sua perdição. Eram almas de religiosas. Meu Deus, que grande dor, pois, afinal, poderiam não apenas estar no céu, mas até mesmo serem santas. Ó Jesus, misericórdia! Tremo quando penso que devo prestar contas da minha língua. Nela está a vida, mas também a morte. Muitas vezes matamos com a língua. Cometemos verdadeiros homicídios. E ainda consideramos isso como coisa que realmente não compreendo. Consciências assim. Conheci uma pessoa que, tendo sabido de certa coisa que dela se falava, adoeceu gravemente e resultou disso que perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas. E esse triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas pela língua. Ó meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós. Epa, esta foi forte. Em primeiro lugar, Deus não se comunica com a alma tagarela. Muito bem. Olhando então para este ensinamento de Santa Faustina nesta noite, nós podemos perceber que ao longo da nossa caminhada, nós vamos notando que aonde os lugares são mais barulhentos, até mesmo nas empresas, nos hospitais, lugares públicos, aonde há muito barulho,
sobra-se muita confusão. Primeiro, porque as pessoas não param para se ouvirem. Todos querem falar ao mesmo tempo. E dentro de nós, muitas das vezes acontece isso. Se nós não tomarmos cuidado de frear a nossa língua, mas não somente esta língua, mas a nossa língua interior. Porque às vezes nós calamos a boca, mas o nosso interior está inquieto, está desesperado, quer falar, porque quer falar, porque quer falar, quer contar algo para alguém. Acabamos ficando inquietos, ou seja, acabamos nos tornando estas almas tagarela. E é no silêncio que Deus vai falando. É na simplicidade que o Senhor vai nos mostrando o quanto nós precisamos progredir para ser seu discípulo. E Santa Faustina fica admirada quando ela tem esta visão, então, e percebe-se que no inferno há muitas almas, em especial de religiosas. E ela fica mais admirada ainda quando percebe o motivo pela qual aquelas pessoas estão ali. Olha, irmãos, quantos que nós precisamos provar, saborear na nossa vida a doçura do silêncio interior, para escutar a voz de Deus que sussurra no ouvido do nosso coração todos os dias. E aí ela fecha este parágrafo dizendo: ó Jesus silencioso, tende misericórdia de nós. Quando nós entramos numa igreja e nos ajoelhamos ali diante do altar, o nosso primeiro olhar é a cruz, que sempre as nossas igrejas têm uma cruz no centro. Então, quando nós olhamos para Jesus, ele está ali silenciosamente, cabeça reclinada, coração transpassado pela lança. E Jesus nos ensina, então, com o seu silêncio, que é preciso buscar dentro de nós essa parte chamada interior, onde nós vamos meditando, onde nós vamos aprofundando, visualizando tudo aquilo que o Senhor quer para nós, para a nossa vida, por meio da nossa caminhada. Então, o silêncio realmente, ele nos ajuda a contemplar o rosto de Cristo por meio do amor, por meio da contemplação do mais belo, que é o próprio Cristo silencioso. Então, não sejamos tagarelas de alma, mas sejamos verdadeiros contempladores, adoradores na verdade e no Espírito. Podemos continuar. Vamos então para a nossa partilha. Sim. Essa partilha, a primeira, muitas vezes usamos de forma errada a nossa língua em relação a Deus e ao próximo. Vamos citar exemplos? Porque isto é reprovável. Frei Marcos explicou muito bem todas essas fases que nós passamos e que nós vimos a irmã Faustina demonstrar a necessidade do nosso silêncio. E eu penso assim, que os exemplos que nós podemos dar seria a pessoa mentir para a outra.
E também reparar na outra. E por quê? Por inveja. A gente vê muitas pessoas agirem por inveja e prejudicarem a vida até de uma família, né? Então, é uma coisa que, sim, que eu nunca gostei, não gosto. Eu acho que nós devemos, como disse o padre, batalhar com nós mesmos. É sobre a mentira. Ontem, tem um exemplo de ontem, por exemplo, a minha sobrinha, como eu falei, ela está já desenganada, está para partir para Jesus, e a mãe dela, a minha irmã, ela já é de idade, e o que acontece? A minha irmã, como eu, junto comigo, amanhã faz aniversário. E aí o que acontece? Os outros filhos estão, assim, querendo esconder dela se a irmã morrer amanhã, para esconder dela porque é aniversário dela. Está escondendo dela a situação da mãe. E essas são as coisas que eu não aceito. Eu acho que, por mais doído que seja uma verdade, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser colocada. Eu acho que eu não posso deixar, por exemplo, ela ficar nessa mentira, sabe, pensando. Então, ontem eu fui à casa dela. Eu fui assim, mais por intuição, porque eu estou indo muito ao hospital ajudá-los, né? Mas aí, ao invés de hospital, eu fui para a casa dela. Então, eu sentei com ela e falei para ela. Ela falou, como é que está a Maria das Graças? Eu falei, está muito mal. Ela está partindo. Ela falou assim, eu estou rezando muito para ela sarar, para ela ficar boa. Eu peguei e falei assim, olha, Iracema, a situação dela é muito triste. Ela, infelizmente, não tem condições de cura. Ela está acabada, magrinha, só pele e osso. A doença dela tomou todo o pulmão, já tomou todos os ossos. Então, o que você tem que fazer não é rezar para Jesus deixar ela com você, mas sim rezar para Jesus vir acolhê-la no colo dele. Ela necessita que você entregue ela para Jesus. Você tem que entregar ela para Jesus, porque, inclusive, ela está para partir. Inclusive, ela pode partir no dia do seu aniversário. O que acontece? O nosso aniversário é uma coisa que nós vamos fazer de qualquer jeito. Ou alguém festejando ou não festejando, nós estamos passando de idade. É uma idade a mais que Deus nos dá. Então, se ela chegar de faltar no nosso aniversário, vamos pedir a Deus que, como graça para nós, Ele receba ela no céu, sabe? E vamos pedir a Jesus que Ele receba, que você entrega ela de coração para Ele. Aí ela chorou muito, e aí na minha frente, dirigindo ao altarzinho que ela tem, ela pediu a Jesus, Senhor, carrega no seu colo a minha filha, leva ela para o céu com o Senhor. Eu falei, tá vendo? Agora você fica tranquila, reza, pega o terço aqui, ó, reza mais, reza bastante. Eu já rezei hoje, então reza de novo. Entra em conversa com Jesus, para acalmar o teu coração. Eu até, os filhos depois ficaram meio assim de eu ter falado, mas eu não aceitei essa mentira, sabe? Eu achei que a pessoa já está sofrendo. E se você esconder dela, vai esconder, vai fazer, como que vai esconder? Né? Não vai deixar a mãe ver a filha? Como que vai fazer? Então, tem coisa que você precisa falar, né? Então, a verdade, para mim, eu acho que ela está acima de tudo. E também o que eu falei para vocês, que o que leva muito a pessoa a falar mentira, a usar de querer ser como o outro, de falar mal do outro, muitas vezes é a inveja. Infelizmente, as pessoas, elas enxergam até coisas a mais que o outro não tem. Por quê? Porque ela gostaria de ela ser assim. Ela gostaria de ela ter esse dom, essa visão, esse ponto de vista. Ela queria mostrar que ela saberia fazer. E eu já vi muitos casos, mas são muitos, e vocês também já viram. Então, nós temos que pedir, sim, muito a Jesus, que cuide do nosso aprender silêncio. Eu peço sempre a Jesus, me dê o dom do silêncio, me dê o dom do silêncio, porque se eu ver uma coisa errada, eu vou falar. Se eu ver alguma coisa, alguém fazer mal para alguém, eu vou falar. Então, eu não gosto disso. O padre fala para eu ter temperança,
né? Para eu ler o Sermão da Montanha e para eu ter temperança. Mas em relação a ver coisa errada e não corrigir o outro, não mostrar para o outro o erro dele, isso eu não sou capaz. Isso aí eu vou sempre ficar sem temperança mesmo. Tenho que aprender a fazer silêncio e observar a minha língua. Agora, a do outro, eu estou vendo o que ele está falando. Então, vou dizer, não, isso não é verdade, isso é mentira, isso não é assim, isso tem que ser assim, você tem que perdoar. Eu já vi esse casamento terminar de uma vez por causa da mentira. Então, a gente toma muito cuidado. É isso que eu tenho que colocar aqui. A segunda, Santa Faustina anota no seu diário: quando recebo a Santa Comunhão, peço e suplico ao Salvador que cure a minha língua, para que eu nunca ofenda o amor do próximo. A Vera conseguiu voltar, Vera? Sim, consegui. Boa noite a todos. Então, Fica vamos à vontade, lá. Vera. Vamos lá, a partilha. Eu quero falar de outro momento, tá? Quero falar do momento em que Santa Faustina, recebendo a comunhão, ela pede e suplica ao Salvador que cure a sua língua. Que lição maravilhosa ela nos deixou, para que possamos realmente receber Jesus com palavras, pedidos e agradecimentos, mas não somente com o exterior da nossa língua, mas com o coração. Disciplinando diariamente nossa língua e intenções, para não ofendermos as pessoas que passam em nossa vida, mesmo em circunstâncias que nos tiram do sério. Sugiro, de coração, que façamos a experiência de silenciar, buscando nos ensinamentos do Cristo a maneira mais fácil de nos comunicarmos com amor, pelo amor aos irmãos, conforme ele ensinou. E a adoração eucarística, unida à Sagrada Comunhão, nos levam a ter êxito nesta tentativa. Não é fácil, principalmente quando temos um temperamento falante, tipo eu. Mas neste momento da minha vida, confesso que tenho feito várias tentativas de me disciplinar. Consigo trocar respostas agressivas pela oração silenciosa e partilhar na intimidade com o coração de Jesus. A paz invade minha alma de tal forma que sinto Jesus em mim, fortalecendo meu viver nessa caminhada para o grande encontro face a face com Ele. Substituir a oração no coração, no momento em que somos agredidos por palavras que nos levam à raiva, mas a oração se torna o escudo interior quando nos propomos a crescer em direção aos céus. Então, se nossa oração for diferente do silêncio, se for repetitiva, façamos a experiência da oração silenciosa, como Maria fez. Guardou em seu coração, até no silêncio da dor, da perda de seu filho tão amado, na certeza que o Pai a ouviria. Aí vocês se perguntam, e o terço? Por que repetimos as Ave-Marias? Porque na invocação de rezarmos as Ave-Marias, pedimos a ajuda de Nossa Senhora, que através da meditação dos mistérios da vida de Jesus, vai devagarinho moldando nosso coração. É seu papel de mãe em nos educar para a vida eterna. E essa pequena contribuição nos faça refletir. Qual é o jeito que rezamos? Podemos modificar, melhorar? Sim, a adoração eucarística será sempre um começo. E eu cito nesse momento o Frei Gilson, que iniciou rezar o rosário com Jesus no ostensório, às 4h da manhã, para nos acostumarmos com a sua presença real em nossas vidas. E eu termino dizendo, dai-me, Senhor, dai-nos, Senhor, a graça de silenciar e ouvir tua voz em nosso coração. Amém. Amém. Gilberto, é o nosso terceira partilha, né, Gilberto? Vem, meu coração. Deus te abençoe muito, viu, filho? Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
A terceira partilha, de que modo podemos falar bem de Deus e com Deus, e sobre Deus, e ao próximo e sobre o próximo. Cite exemplo depois. Falar bem de Deus, em princípio, é crer na sua existência, na sua palavra, em toda a sua criação e, sobretudo, o seu amor por todos nós. Podemos falar com ele em orações. Por esse meio, nós aproximarmos da divindade do nosso Deus divino. Criar o hábito de orar diariamente para dialogar com Deus. Pode-se determinar horário fixo ou estar prontos para ouvir o que, por intermédio do Espírito Santo, ele nos fala ao ouvir. Deve ser para isso procurar um lugar tranquilo, longe de barulho e agitações. Ter uma conversa aberta e íntima, como de um pai para um filho. Estudar e entender a palavra e pô-la em prática. Ela nos mostra o caminho por onde devemos andar. Ter o entendimento e colocar em prática. Ser fiel e sempre escolher o bom caminho, afastando-se de tudo que é mal. Estar sempre alerta e vigilante. Com relação ao próximo, é fazer tudo com dedicação, com carinho. Amar, se possível, abrigá-lo contra o frio, dar de comer conforme nos foi dito, ser misericordioso. Servir a Deus verdadeiramente, eu deixo 6 exemplos. Procure conhecê-lo melhor na sua intimidade, através de orações, através do silêncio, e procurar conhecê-lo e trazê-lo para junto de nós, ou nós aproximar-nos dele. Segundo, obedecer aos mandamentos. Terceiro seria exercer misericórdia ao próximo. O próximo de Jesus nos disse que a misericórdia é a última tábua da salvação. Quarto, falar de Jesus para as outras pessoas. E quinto, tenha alegria em servir a Deus. Todo aquele trabalho que a gente faz para o nosso irmão, para o nosso pobre, para os nossos assistidos, é fazer com dedicação e amor, mostrando que, através do pobre, a gente vê o próprio Jesus. E sexto e último, glorificar a Deus em todas as nossas ações, a qualquer hora, a qualquer momento do dia. E é com isso que o meu resumo é esse. Amém. Caiu lá e vem para cá. Oi, gente. Eu não sei como o seu caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu gostaria de voltar a palavra para o padre Marcos, o Frei Marcos. Eu chamo tanto o senhor de padre, né? Desculpa, viu, Frei? Já é uma profecia. Eu acho que sim, porque eu olho para o senhor e eu vejo um padre. Então, o senhor faz favor de se encaminhar para o sacerdócio. Eu gostaria que o senhor falasse, fechasse um fechamento, e eu queria perguntar, desculpa, eu queria saber se o senhor acha que eu fiz errado de falar com a minha irmã, de eu ser desse jeito que eu sou, está tudo errado? Voltando ao que você respondendo a sua pergunta, eu acredito que você fez certo, porque eu acho que uma verdade bendita, ela dói muito. Isso não tem como escapar. Porém, além dela nos libertar, ela nos possibilita de trabalhar aquela dificuldade que nós estamos tendo. Recentemente, eu passei por 2 perdas na família, muito próximas, assim, os acontecimentos muito próximos, e uma das coisas que eu falei para minha família, eu falei,
vamos ser realistas com o que está acontecendo. Aconteceu, temos que levantar a cabeça e seguir em frente, porque não adianta ficar nos lamentando diante do acontecido. Então, quando nós falamos de verdade, quando nós falamos de tudo isso, eu acredito que e dentro da vida da igreja nós temos que ser isso, saber corrigir com dignidade, oferecendo a oportunidade para as pessoas se corrigirem e prosseguir o seu caminho. Quando nós olhamos para a história de Jesus com os seus discípulos, por exemplo, o evangelho de hoje, Jesus está a caminho de Jerusalém, mas quando o mensageiro que ele envia entra no povoado dos samaritanos, e os samaritanos não querem receber, qual é a primeira reação dos discípulos? João e Tiago: olha, Senhor, quer que mande fogo sobre eles para destruir tudo? E Jesus, olhando para eles, responde e diz: vamos para o próximo lugar. Ou seja, não precisamos agredir ninguém, não precisamos ferir ninguém, vamos para onde as pessoas querem nos receber. E isso também acontece com a nossa vida pessoal, com a nossa vida de igreja. A correção fraterna. Eu tenho que saber me colocar no lugar da pessoa que eu vou corrigir, para que ela não se sinta ofendida. Quando eu tenho essa experiência, quando eu tenho essa disponibilidade de entender a vida do outro, eu sou capaz de corrigir, a pessoa cresce e depois volta para agradecer. E é o que nós acabamos de ver hoje. Em tudo isto, em cada partilha que nós vimos, agora no final, nas 3 partilhas, nós devemos buscar essa experiência, a experiência da oração. Hoje já é festa de São Miguel aqui em Portugal, porque já estamos chegando a 1h, então já é festa. Aqui já é 29, já é dia de São Miguel. E ontem nós encerramos na comunidade a Quaresma de São Miguel, que nós iniciamos na festa da Assunção de Maria e vamos terminar com a grande festa de São Miguel, hoje celebrada a festa deste grande arcanjo. E ao longo destes 40 dias, a única coisa que eu pedia ao Senhor, porque na novena tem, na quaresma tem os espaços para você preencher os propósitos de cada dia. E desde o início da quaresma, quando nós iniciamos essa oração, eu sempre pedi ao Senhor a perseverança. Porque você iniciar um movimento, você iniciar um momento de oração, a gente até inicia, mas muitas das vezes nós não temos perseverança naquela caminhada que desejamos fazer. Então, e ontem, quando eu rezava o último dia da quaresma, eu agradeci muito a Deus por essa oportunidade de ser fiel todos os dias. E outra experiência que eu adquiri ao longo desta quaresma foi levantar de madrugada para rezar, no silêncio, quando tudo ainda está muito calmo. Então, foram experiências fantásticas que eu tive ao longo desta quaresma de São Miguel. Então, eu acredito que a oração silenciosa é o caminho, é a escada que nos leva na presença de Deus. Então, se esta oração, se esta ação também na vida da igreja, na vida dos irmãos. Então, eu acredito que quando nós conseguimos trabalhar a nossa língua para o anúncio da verdade, para o anúncio do reino, nós somos capazes, então, de superar até mesmo as nossas dificuldades pessoais. Porque eu só consigo entender que o outro tem dificuldade quando eu me reconheço
que eu tenho as minhas dificuldades. Porque, às vezes, o grande mal está aí. Eu querer olhar a vida do outro, mas deixando a minha de lado. E acontece muito, uma coisa que às vezes eu fico muito triste aqui nas missas aqui em Portugal, é justamente a questão do silêncio. Às vezes você acaba de comungar, está ali tão concentrado, de repente tem alguém do teu lado, com um telefone, sem estar no silencioso, e o telefone toca, o telefone apita, e a pessoa está ali. Para ela é normal o telefone tocar ali na hora da missa, após a comunhão, e isso me incomoda às vezes. Então, eu acredito que quando eu quero silêncio para mim, eu também quero silêncio para o outro. Isso também faz bem para o outro. Então, que nós saibamos utilizar a nossa língua para o anúncio, para a paz e para o bem do mundo. Por que acontecem as guerras? Porque todos os governantes querem falar, todos querem usar os meios de comunicação, todos querem fazer, querem acontecer, e muitas das vezes acham pessoas que aderem a esse modo maluco de viver e formam grupos e vão se enfrentando, e quem sofre são os menos favorecidos, são os que menos falam. Mas, desde já, gostaria de agradecer imensamente o convite de cada um, e aqui fazendo uma correção e pedindo até desculpa, porque eu entrei, dei boa noite, mas também não cumprimentei mais ninguém, só cumprimentei a Fife, peço desculpa. Acho que estava tão ansioso para falar que acabei não cumprimentando, mas gostaria agora de cumprimentar a todos que participaram da nossa formação. É sempre um prazer enorme falar com vocês, é uma alegria imensa para mim. Esses dias uma pessoa perguntou assim: Frei, mas como é que o senhor aguenta ficar até de madrugada fazendo live com o pessoal do Brasil? Eu falei: gente, vida de brasileiro é vida de brasileiro, é sempre de brasileiro. Não pode mudar para onde for. Tendo um espaço, a gente está lá. Porque para evangelizar não se tem horas. E o bom da vida é isso. Olha, vocês estão aí no Brasil agora, são que 9h04 da noite, aqui é 1h04 da madrugada. E estamos muitos kits. Ninguém vai morrer por isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelas orações, pelas mensagens de carinho quando precisei. Muito obrigado mesmo. Conte sempre com as minhas orações, conte sempre com a minha amizade, e precisando, estou aqui. O senhor fala assim, te chama toda semana. Padre, aí, ó. Frei, é nós que agradecemos. Agradecemos de todo o coração o seu carinho, o seu amor, a sua dedicação. E como o senhor disse, somos brasileiros, né? E brasileiros precisar amanhece o dia falando de Jesus. Eu agradeço muito, de coração, viu? E todos nós somos agradecidos. Nós terminando agora também, eu gostaria que fosse possível o senhor nos desse a bênção. Aí, o São Miguel Arcanjo aí, o senhor nos dá a bênção para nós podermos fechar o nosso dia de hoje. Deus lhe pague, viu? Deus lhe pague. Sim, senhora. Que ajudaram. Fala, pá. Um grande abraço para todos. Grande Ney, acompanho sempre o Ney nos seus programas. Deus abençoe, um forte abraço. Mando um abraço para o povo de Rosana. Tenho muita saudade de todos. Vamos então invocar a bênção de Deus sobre a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Tende em nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante, humildemente, vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo, pela perdição das almas. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte o seu rosto para nós e nos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo,
e da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre nós nesta noite a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Todos Amém. juntos, que a alegria do Senhor seja a nossa força, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Temos graças a Graças Deus. a Deus. Um abraço. Abraço, Senhor. Abraço para todos que estão presentes. Que Deus abençoe. E se Deus quiser, eu ia conversar um pouquinho com vocês, eu converso no grupo, tá bem? Deus abençoe a todos. Um abraço. Obrigada, Frei. Deus abençoe. Deus abençoe muito. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigada, Ney. Deus me pague, viu, Ney? Boa noite, Deus Gilberto, abençoe. A Vera, as meninas que rezaram o terço, a Cleusa, Maria, Verônica, Ruth, Alessir. Boa noite. Deus obrigada a todos. Boa noite a vocês, todos. viu? Oi, Boa Nair, noite, tá boa? boa noite, muito obrigada. Oi. Deus abençoe. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tudo de bom Boa pra noite. Boa noite. Obrigada a todos. Oi.